Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa e estejam em segurança, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato através do nosso portal e também através das nossas conferências nos dias e horários mencionados pela nossa instituição de ensino. Vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós iremos falar sobre o mercado internacional e produtor brasileiro, tá? Então nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 18, pelo qual encerraremos hoje, tá? E aí, esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 283 a 290. E aí a gente começa falando, né, sobre esse mercado internacional e o produtor brasileiro. Então, para ter um mercado internacional, né, é necessário que você tenha uma produção que seja voltada para o mercado de forma externa, né? E aí a gente tem a questão do empresário rural, ou seja, o empresário rural é aquele que acaba tendo um capital maior para que haja um grande investimento. E aí ele acaba cultivando produtos que sejam muito mais valorizados no mercado internacional, tá? Então ele acaba produzindo algo que tenha muito mais valor para que ele possa enviar para o mercado externo. E em 2010, o Brasil ele acabava exportando 45% de soja, tá? E acabou sendo um dos países que vendia mais soja mundialmente, tá? Então, esses produtos, eles acabavam sendo o quê? Bem valorizados, tá? Não só o Brasil, como outros produtos são valorizados. Por exemplo, a lã da caxemira, né? Que acaba fazendo fronteira aí com a Índia e o Paquistão, também eles são um dos grandes produtores e acabam cobrando um valor bem mais acelerado, né? Bem mais alto. O Brasil também, além da soja, ele acaba sendo um dos maiores exportadores de café, tá? E aí a gente começa a perceber que esses produtos rurais, eles acabam sendo necessários para que o comércio internacional ele possa haver essa movimentação, tá? Lembrando que no Brasil as melhores terras, elas são destinadas a essa agricultura de exportação, que é bem ao contrário da Alemanha e também da França, porque esses países eles acabam tendo terras mais produtivas e bem localizadas para o abastecimento do seu mercado interno. Aqui no Brasil não. As melhores agriculturas elas são destinadas ao mercado externo, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da diferença entre lavoura permanente e lavoura temperada. A lavoura permanente acaba sendo áreas que são plantadas, né? Que você tem um preparo maior com relação à parte do plantio, né? E você vai ter um plantio muito mais duradouro, tá? Então, após a colheita, o que acaba acontecendo? Eles não necessitam de fazer um novo plantio, porque eles podem produzir por vários anos consecutivos nessa mesma lavoura, tá? Então, nesse mesmo local. Então, isso a gente chama de lavoura permanente. Já as lavouras temporárias são as áreas que são plantadas, né? Ou preparadas, o plantio, né? Para uma curta duração. Então, ela não tem um período tão longo quanto a lavoura permanente, tá? Então, por isso que o nome já vem dizendo que é algo temporário. Geralmente, esse temporário, né, acaba sendo bem inferior a um ano, tá? Então, eles conseguem produzir uma vez e depois essa colheita acaba se destruindo. E aí, a gente tem alguns símbolos da modernidade. Como eu falei para vocês, a parte da agroindústria, né? Que é esse sistema que acaba interligando a parte industrial, né? Agropecuária ou até a parte agrícola, né?
que tem as indústrias que estão próximas, ou seja, são a produção agropecuária ou industrial, né? Elas acabam o quê? Caminhando, né? Então, são essas evidências do espaço rural que acaba se associando aí a essa questão da modernidade e do reconhecimento do espaço urbano, tá? Então, se por um lado há muitos agricultores que não têm acesso à energia elétrica, né, que estão totalmente submetidos a uma dinâmica mais da natureza, então você tem uma ausência também de chuva, tá? Então, muitos agricultores, eles sofrem por essa falta de recursos, tá? Principalmente na parte do Nordeste, que eles necessitam muito de benefícios modernos, porque eles não têm um sistema de chuva, né? Não tem a questão do processo de irrigação. E para vencer esse processo de irrigação, de escassez de água, né? Eles acabam adotando o sistema de irrigação, né? Pelo qual acaba sendo muito caro, principalmente nessa parte onde necessita de mais água para se você ter uma plantação mais duradoura. É claro que, além da parte da agricultura, a pecuária também é um dos setores que acabam ocupando grande parte de terra no Brasil. Cerca de 48% é destinado à parte da pecuária, tá? 20% é destinado à parte da lavoura temporária com a lavoura permanente, tá? E 85% no total de toda a lavoura. Nós sabemos que o Brasil, ele tem o maior rebanho bovino do mundo, né? Voltado mesmo para as questões comerciais. Além desses rebanho bovino, tem os rebanhos suínos, ovinos e caprinos. E também tem a questão da criação das aves, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades agrícolas e não agrícolas combinadas uma à outra. As matas, as florestas naturais, elas acabam ocupando 28% do espaço rural brasileiro. A questão do turismo, né? Você tem muitas visitas a parques, as reservas naturais, que acabam atraindo diversos turistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Então você tem, além da vegetação que eles acabam indo visitar, eles também vão visitar a parte cultural, né? O modo de vida, por exemplo, se um grupo indígena, né, vive em determinadas áreas, então acaba se tornando área de turismo também, tá? Além da questão populacional, né, onde as pessoas acabam ali adentrando alguns espaços para que possa observar a cultura, né, de outras pessoas. Além disso, as atividades econômicas nas matas e na floresta é a questão do extrativismo, tá? Então, eles acabam retirando bastante o látex, né, para a produção, né? Então, eles acabam retirando bastante. Empresas, trabalhadores, eles acabam organizando aí algumas cooperativas, né? E tem também os produtos que são silvestres, a questão da matéria-prima, a questão da industrialização, tá? Que acaba sendo vendida para o mercado consumidor de modo nacional. É claro que a gente vai designar também a questão da reforma agrária. O que é a reforma agrária? Ela tem como objetivo redistribuir propriedades rurais para aqueles que não têm, né? Então, eles acabam redividindo algumas terras, tá? E beneficiando alguns produtores, tá? Então, isso ocorre com a reforma agrária, mas não é tanto assim utilizada, né? Ainda assim é um processo muito lento e bem demorado com relação à parte da utilização.
Existe também a questão da desigualdade desse povo, né? Então, uns têm muitas terras, outros não têm absolutamente nada. E a questão da pobreza também, que prevalece muito regiões, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa videoaula de hoje. Bons estudos, boa semana e até a próxima!